Olá, caríssimos alunos. Professor Francisco José. Dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional, agora nós vamos tratar da classificação das Constituições. É preciso compreender que o surgimento de uma Constituição respeita uma série de elementos contidos na doutrina para se chegar a um modelo de Constituição que atenda aos anseios sociais. São as seguintes as classificações e atribuições das Constituições. Quanto ao conteúdo, a Constituição, quanto ao conteúdo, temos Constituição material, é aquela formada por um conjunto de regras que tratam de matéria puramente constitucional, esteja estas regras dentro ou fora da Constituição. Constituição formal é aquela formada pelo próprio texto da Constituição, um texto escrito de forma solene pelo legislador constituinte. Quanto à forma, nós temos Constituição escrita ou costumeira. É aquela Constituição formada por um conjunto de regras, baseadas nos usos e costumes, nos precedentes jurisprudenciais. Em regra, a norma é escrita, podendo, no entanto, haver normas escritas ditadas pelo parlamento. O exemplo de Constituição desta natureza é a Constituição inglesa, Constituição da Inglaterra, Escócia, Milão e Príncipe de Gales. Constituição escrita é aquela constituída formalmente no documento escrito, formada por um conjunto de normas e de regras codificadas, sistematizadas em um único documento. É o caso da Constituição Brasileira de 1988. Portanto, quanto ao conteúdo, a Constituição Brasileira é uma Constituição material e, quanto à forma, a Constituição Brasileira é uma Constituição escrita. Quanto ao modo de elaboração, nós temos que a Constituição pode ser dogmática. Constituição dogmática é uma Constituição baseada em princípios. É o caso da Constituição Brasileira. É aquilo que contém e reserva de princípios como verdadeiros. Como, por exemplo, professor, sim, princípios de justiça, liberdade, solidariedade, dignidade da pessoa humana. É um modelo de Constituição brasileira, uma Constituição dogmática fortemente influenciada por princípios. Vale aqui frisar que dogma é um princípio fundamental. É um princípio em torno do qual se alicerça um pensamento ou um conjunto de pensamentos. No caso do direito constitucional brasileiro, é uma Constituição dogmática, porque é uma Constituição principiológica. Em continuidade, nós temos uma espécie de Constituição que é a Constituição estética. É aquela que possui uma linha ideológica definida, isto é, podendo conter elementos da dogmática e elementos racionais. Uma outra espécie de Constituição ortodoxa, é aquela que possui linhas ideológicas bem definidas. É o caso da Constituição socialista. Outro modelo de Constituição histórica, é aquela que guarda para sua elaboração um longo período. A Constituição é escrita ou não escrita ou pragmática? Quanto à origem do processo de positivação da Constituição, Constituição promulgada é aquela de origem democrática e popular, cujos representantes foram eleitos para escrever as regras de direito,
dentro de um processo solene de votação em uma Assembleia Nacional Constituinte. Exemplo, a Constituição Brasileira de 1988 surgiu de uma Assembleia Nacional Constituinte, onde os deputados federais e os senadores foram eleitos para escrever esta Constituição. Uma outra espécie de Constituição é uma Constituição outorgada. Constituição outorgada é aquela imposta por uma única pessoa. Exemplo, aquela imposta por um ditador. Exemplo, a Constituição de 1937, imposta por Getúlio Dornelles Vargas, também conhecida como Constituição Polaca, cujo modelo era a Constituição polonesa. É conhecida como Constituição outorgada porque ela é imposta. Não se esqueçam disso. Constituição outorgada é uma Constituição imposta por um governo ditatorial. Ok? Então, essas são as principais espécies de constituições. Reprisando, quanto ao conteúdo é material ou ela é escrita, quanto à forma, constituição escrita ou dogmática, ok? E também como constituição promulgada ou constituição outorgada. A Constituição brasileira é uma constituição material, tá certo? Ela é uma constituição escrita, ela é uma constituição principiológica e ela é uma constituição promulgada. Esses três elementos dão a exata compreensão de que o modelo de Constituição brasileira é uma Constituição democrática. Fica aqui esta aula sobre as características da Constituição e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais!